neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito
que em vós habita. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Amados, lembremos-nos em tempo de que Jesus Cristo sujeitou todo o seu corpo ao Espírito que nele habitava, e por isso o Espírito que nele habitava o ressuscitou dentre os mortos, o glorificou. Isto porque em tudo ele foi obediente ao Espírito que estava nele. Ele tinha uma libertação total. Nas Escrituras, a Bíblia Sagrada, em qualquer ângulo que você as tome, elas sempre lhe declararão a Jesus Cristo. Isto quer dizer, a Bíblia de capa a capa nos declara a Jesus Cristo. A natureza, que também é uma Bíblia, e segundo as palavras de São Paulo, deixa todo homem inexcusável, também nos declara Cristo, ao Verbo que sem o qual nada foi feito. Então não se pode apartar de maneira alguma Cristo da palavra, e nem a palavra de Cristo, porquanto Ele é a palavra. E sempre elas, as Escrituras, declaram a Jesus. Toda ela converge simplesmente em Cristo. Você não alcança nenhuma graça diante de Deus por conhecer a Bíblia de cor, saber onde está escrito canivete na Bíblia, prefeito e outras palavras especiais, e ganhar prêmios de maratona e coisa e tal. Não. Isso poderia simplesmente te matar. Poderia apenas te trazer mais juízo. A viúva tinha apenas um pouquinho de azeite e de farinha, o que foi suficiente quando obedeceu à palavra, para nunca lhe faltar mais aquilo, pois aquilo significava a sua vida. Oxalá que Jesus pudesse vivificar a Escritura do seu momento, a Escritura que se cumpre nesse instante da vida, no coração do seu povo. Isso seria o suficiente para que todos fossem levantados dentre os mortos. Nós sabemos que o mundo cristão comemora o dia da ressurreição de Jesus, tomando um dos primeiros dias da semana e chamando-o de Domingo da Ressurreição. Agora, isso é em torno e em memória do maior triunfo que o homem tem conhecido. Isso está bem, porque Paulo disse que a nossa fé é justificada pela ressurreição de Cristo. Nós devemos crer que Ele morreu como Salvador. Quando Ele nasceu como menino, Ele já tinha aquela missão de ser o Cordeiro de Deus, porquanto Ele não podia haver estado aqui a menos que houvesse vindo à terra. Então, ser materializada aquela promessa de Deus que estava no seu próprio plano, no seu pensamento, desde antes da fundação do mundo. Quando Ele estava ali na manjedoura, era Emanuel, Deus conosco. Quando Ele estava ali dentro do Jordão, Ele com o profeta João Batista,
Estava ali o profeta e a palavra olhando nos olhos do profeta, e o profeta olhando nos olhos da palavra. Ali estava Deus, ali estava o corpo, sobre o qual desceria o Espírito Santo, demonstrando que o Pai tinha prazer de habitar nele. Então devemos crer que quando ele morreu, certamente ele pagou a dívida por nossos pecados. No entanto, tem nascido muitos meninos, e tem havido muitos bons, e tem havido muitos homens que têm sofrido e têm morrido por causas muito boas. Porém, até este dia, não tem havido um que pudesse levantar-se a si mesmo dentre os mortos. Eis aí o poder vivificador. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Sabemos que a ressurreição de Cristo é um documento para nós os cristãos, que também nós não ficaremos nos sepulcros. Paulo é bastante claro, taxativo nesse sentido. Sem controvérsia alguma, a Bíblia nos mostra que os justos resplandecerão na glória de Deus, serão ressuscitados, como Cristo foi ressuscitado. Sabe-se perfeitamente que os justos formam o corpo de Cristo, que não viu a corrupção e que não foi detido nem pela própria morte. Mas até aqui, nenhum homem que tenha morrido pelas melhores causas possíveis tem deixado seu túmulo aberto. Existe um túmulo em Jerusalém, aberto, vazio, testificando que todos os túmulos daqueles que morreram em Cristo, dormiram no Senhor, também ficarão vazios. Agora, amados, o mundo sempre dedica dias especiais a Deus, ao nascimento de Jesus, à sua paixão, à sua ressurreição e outras coisas assim. E chega o dia da semana da ressurreição, que se torna em uma semana festiva em toda a história. Temos como a maior celebração de todos os tempos. Isso é o chamado Domingo da Ressurreição, quando ele provou o que antes havia dito. A alegria, a euforia que explode no chamado Sábado da Aleluia, tendo sequência no dia da ressurreição, assim comemorado, de uma maneira geral tem mostrado que os homens continuam nos seus delitos e pecados, porque a alegria tem sido demonstrada através de bebedeiras, de bailes, de gritos de carnaval e festas da carne, como diz São Paulo. Quando a ressurreição de Cristo deveria nos trazer uma mensagem de nova vida, a mensagem de que de fato um dia estivemos mortos em delitos e pecados, algemados pelos vícios e pela corrupção, dominados pelo sexo e tantas outras coisas. Mas a morte e a ressurreição de Jesus nos trouxe a vida, nos trouxe a libertação, nos trouxe a liberdade. Os homens podem dizer coisas das quais não se pode ter uma confiança absoluta até que hajam provado ser a verdade. Deus tem dito:
examinai tudo e retende o bem. Deus não diria a você que fizesse algo que Ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Então Ele deu a prova de quem era esta pessoa que morreu pelos nossos pecados, triunfando sobre a morte, triunfando sobre a sepultura, para que uma mulher resgatada pelo seu sangue, como um verdadeiro tipo da igreja, pudesse proclamar: Ele vive, Ele vive. A nossa vida como igreja de Jesus deve ser uma proclamação que Cristo vive, que Ele vive em nós, que Ele se expressa através de nós, que Ele fala através de nós, que Ele olha através de nós, que Ele está sofrendo através de nós o seu corpo místico aqui na terra. A ressurreição de Jesus Cristo, bem como sua morte e todos os seus passos e eventos, não deveria ser simplesmente um motivo de história, uma comemoração como rotina, como tradição. Deveria ser mais do que isso, uma vida vivida pelo seu corpo, pela sua igreja. Este dia não é somente um dia de recordação com todas estas flores. Achei uma flor gloriosa, os chapeuzinhos, os coelhinhos e todas essas coisas que temos introduzido. E mesmo as celebrações tão santas, o que está muito bem, louvores e cânticos e dedicações especiais a este dia. Porém, tudo isto não é o assunto verdadeiro nesse sentido. Como muitos dizem, devemos lavar os pés uma vez ao ano, na quinta-feira santa, e na sexta-feira devemos tomar a Santa Ceia. Que quantidade de diferentes doutrinas existem nesse sentido. Se põem a discutir se deve ser neste dia ou naquele, ou se deve ser no dia de sábado ou no primeiro dia da semana. Todas estas coisas não são nada mais do que tradições humanas. De que benefício lhe seriam estas coisas? Por exemplo, se celebra a quaresma ou não, se não tem a vida em si mesmo? Isso não passa de uma celebração tradicional, da qual não há nada contra, mas a verdade é que tem cumprido com suas tradições cabalmente e tem deixado de lado o tema principal. Isso estava acontecendo perfeitamente com os sacerdotes. Os fariseus estavam cumprindo cabalmente com a tradição quando eles crucificaram a Cristo. As escrituras que eles liam e as festas que eles tinham baseadas nas escrituras, tudo aquilo que era um tipo de Cristo, não teve nenhum cumprimento em suas vidas, porquanto aquilo não passou de rotina, de tradição religiosa apenas. A essas alturas nós chamamos a atenção dos nossos ouvintes para essa declaração tão tremenda. É que Satanás não importa quão religioso você seja, meu ouvinte. Não, não, não. O quão correto possa ser você em sua doutrina, em sua tradição. Se você passa por alto essa vida, então de maneira alguma você será ressuscitado no último dia. Você não estará na primeira ressurreição. Não importa quão religioso, quão bom, a quantas igrejas tenha pertencido ou a quantas pertencerá e quantos postos você sustentará nas igrejas. Quão bom seja o seu nome, o seu comportamento. Nada disso resolveu para Nicodemos, para nenhum dos sacerdotes. O que importa acima de tudo é se você tem nascido de novo e aquele Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus vem habitar em você. Sim, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita.
Nós não devemos estar sujeitos a tradições, por melhores que elas sejam, por mais moralistas que elas sejam, por mais religiosas que elas sejam. Devemos estar sujeitos ao Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus. Isto sim, isto é libertação, isto é igreja, isto é ressurreição. A ressurreição de Jesus não deve ser uma comemoração religiosa tradicional de determinadas igrejas, de ano em ano. O que comemora de fato a ressurreição de Cristo é a nossa vida vivida a cada dia, a cada instante, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, em qualquer lugar que estejamos. Longe ou perto das esposas, dos maridos ou dos pais, na presença ou na ausência, longe da igreja ou perto da igreja. Se isso não acontece, não passamos de hipócritas, de manufaturados apenas. É a vida de Deus em nós que nos leva a um verdadeiro cristianismo. E somente a vida de Cristo, que é o Espírito Santo, pode vivificar os nossos corpos mortais, a ponto destes corpos serem totalmente libertados pelo poder da ressurreição. Estamos assentados no poder da ressurreição. Nosso Deus não é um Deus morto. Nosso Deus tem vencido a morte por nós. A ressurreição de Jesus Cristo deve, de todos os modos, justificar a fé dessa moça, desse moço, desta mulher, deste homem, desta criança, de todo o povo que se chama cristão. Aquele que invoca esse nome deve apartar-se da iniquidade. Se o povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face com arrependimento, diz o Senhor, eu sararei a sua terra, eu os ouvirei dos céus. O Senhor diz assim. Isto quer dizer, se a vida que há em Cristo Jesus estiver na igreja, neste povo que invoca o seu nome, nenhum pecado poderá detê-la amarrada em tradições, em dogmas e credos criados pelos homens, que não servem para nada mais do que cauterizar as consciências. É tempo de uma análise, é tempo de um inventário, é tempo de sabermos se temos sido apenas religiosos ou se o poder da ressurreição, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós. O que devemos saber acima de matemática, de engenharia, de medicina e tudo, é isto, é que se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós. Caso contrário, todas essas demais coisas que têm o seu lugar na verdade e que estão tudo bem, quando bem ordenadas para o bem humano, não terão valor algum. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, crescer aos mais altos píncos da glória e fazer tudo pelos pobres, dar até seu corpo ou seus corpos para serem queimados, se esse mistério de Cristo não se manifesta em nós? Nada adianta, é tempo perdido, é lavoura perdida. Deixa que a chuva da verdade caia sobre nós. Mergulhemos-nos nesse rio da verdade. Jesus disse que aquele que crê nisto, rios de águas vivas correrão no seu ventre. E isso ele estava falando justamente desse Espírito Santo que o ressuscitaria, o levantaria dos mortos. Ó, meus ouvintes, não há coisa melhor a vos desejar nesse instante. Isto, Deus vos abençoe com esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso,
Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernáculo da fé Brasília.org.br, tabernáculo da fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Não sou o que devo ser, nem tampouco sou o que quero ser. Porém, uma coisa segura é que não sou o que era antes. Ouvintes, a razão de toda pregação, a razão de pessoas se assentarem, pararem com seus afazeres, com suas palestras, conversas, para ouvir uma pregação, é justamente neste sentido. É para isto. Para chegar à conclusão que ainda não é o que deve ser, mas também não é o que era antes. Então,
A conclusão é esta, que na verdade não há ninguém certo, absolutamente certo com Deus. Mas o crente que tem passado pela experiência de se escapar da corrupção e pela concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida há no mundo, está certo de Deus. Está certo com Deus, a essas alturas se torna assunto do próprio Deus. Agora, estar certo de Deus é realmente devido à pessoa, ao crente em si. Dar lugar para a fé. Dar lugar para a palavra. Dar lugar para o Espírito. Qualquer espírito que você der lugar para ele, ele predomina. Se você der lugar ao espírito de maledicência, ele vai predominar naquele ambiente. De murmuração, ele vai predominar. De conspiração, de difamação, de pornografia, piadas sujas. Então aquele espírito vai ser o diretor, o dirigente, o inspirador daquela reunião. Por outro lado, se você dá lugar ao espírito da paz, do temor reverencial, do respeito mútuo, das boas conversações, até as brincadeiras sadias, um espírito de louvor, de gratidão, então fique sabendo, aquele espírito que você dá lugar vai dominar aquele ambiente, vai criar aquela atmosfera do lar, mesmo do trabalho, na viagem e até na igreja. Lá no átrio, antes de entrar, depois que sai, é aquilo que você dá lugar. E somente desta forma, nós poderemos chegar à conclusão, ao testemunho daquela irmã de cor. Não sou o que devo ser, nem tampouco sou o que quero ser. Porém, uma coisa segura é que não sou o que era antes. Isso significa um crescimento espiritual, um crescimento na estatura do varão perfeito, que o próprio São Pedro, em sua segunda carta, capítulo 1, deixa bem distinto, bem saliente. Oh, que retrato falado do homem perfeito que é Cristo. 7 virtudes, compreendendo fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E vocês podem notar aí no gráfico da estatura do varão perfeito que isso é uma pirâmide. E acima dessa ponta da pirâmide, acima do amor fraternal com as demais virtudes, que começa com a fé, está uma pedra de coroa. É o amor ágape,
O amor ágape, você vê que ele está ali mostrando o Calvário através da cruz. Mostrando também a estrela de 5 pontas, a estrela de Davi, os mensageiros das eras e suas virtudes. Tudo é um complemento, formando 7 degraus, e lá, na pirâmide, existem 7 degraus. Quando a pessoa subia ali, os 7 degraus, se deparava com o rei. Veja só como isso é uma Bíblia. Se depara com o rei. Isso fala de quem? Do amor ágape, o rei dos reis. O varão perfeito. Então Pedro diz: vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, emprego, demanda, busca, interesse, toda diligência. Linguagem de São Pedro. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Acrescentai à vossa fé a virtude. Essa virtude distinta aqui quer dizer força e poder, que só pode vir de Deus. E você então acrescenta à virtude a ciência. A ciência, a temperança. Essa ciência, sabedoria, não é dos homens, não é intelectual. É a sabedoria de Deus. Aquela que São Tiago diz, te falta ela, peça com fé. Veja aí São Tiago, capítulo 1. Aquela que São Paulo preferiu, mesmo tendo a sabedoria dos homens. Então, a ciência não fica só. Vem a temperança. A temperança logo atrai a paciência. E a paciência atrai a piedade. E a piedade, amor fraternal. E o amor fraternal atrai a fraternal caridade. O amor ágape. Aí nós temos a verdadeira corrente. Essa corrente não pode ser mais forte do que o seu elo mais fraco. Suponhamos que você esteja pendurada, pendurado, sobre um lago de fogo. Você olha assim, os elos são fortes. Você não tem medo. Não precisa ter medo, porque você está pendurado por uma corrente muito forte. Mas de repente você olha que lá no meio tem um elo de arame. Aí que está a coisa. Agora ficou apertado. A corrente não fica mais forte do que um elo de arame. Aquele mancebo de qualidade estava pendurado sobre o inferno. Uma corrente muito forte, muito boa. Nunca havia matado, nem roubado, nem prostituído. Guardava os mandamentos desde sua infância. Mas, quando chegou no elo de arame, de barbante, ele caiu. Caiu, foi parar no Hades. E lá do Hades,
Ele desejou que Lázaro, que teve uma corrente forte, muito fraco aqui, mas a sua corrente era forte. Ele desejou que Lázaro tocasse na sua língua com o dedo molhado na água. Você tem muita força, uma corrente muito forte, valores morais, igrejas e tudo mais. O mundo está assim. Quando chega na verdadeira unidade de Deus, é um elo de barbante, não é de arame, não. Porque eles puseram esse elo lá no Concílio de Nicéia. A grande meretriz entrou em fornicação com o Estado, deitou na cama com o Estado, bebeu do cálice da fornicação e deu dele para todos os reis e nações. E suas filhas também sustentam o mesmo elo de barbante, 3 pessoas distintas. Aí que está, só a revelação me daria coragem, ousadia para falar esta tão grande verdade. Quando chega no batismo, vai lá para Nicéia de novo. Mais um elo de barbante. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nega o nome que Jesus mandou em São Mateus 28:19. Em nome. Agora, São Pedro, que está nos escrevendo sobre esta corrente, nos mostra que o elo forte aí, é em nome do Senhor Jesus Cristo. O elo forte da unidade é ver o Pai no Filho. É ver que o Pai e o Filho são um. Que Jesus é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Que ele estava no seio do Pai, que é Espírito. E manifestou o nome do Pai aos homens. O caráter do Pai aos homens. A imagem, segundo a linguagem de São Paulo. A imagem do Pai. A plenitude do Pai habitando nele. Bom, minha irmã, meu irmão, graças a Deus, que por esses elos aí nós podemos ficar descansados. Agora, essa corrente não é corrente de 7 dias, de 9 dias. E mais dinheiro, essa coiseira toda, não. É corrente de 7 elos. Passa por cima de todo esse inferno dogmático, por que não dizer problemático, infernal, Babilônia, confusão, doenças, câncer, irritações, depressões, diabetes, AIDS. Ah, meu Jesus, Elias riu dessas coisas. Riu do Deus do século de então, que cegou o entendimento dos homens. Eu não sou o que eu devo ser, eu não sou o que eu quero ser. Eu sei disto. Eu não estou certo com Deus, mas estou certo de Deus. Você deve estar certo de Deus. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus! Então aqui nós estamos com um pescador cheio do Espírito Santo, vai dizer que não. No dia de Pentecostes, ferreiro, fazendo a argola da corrente na bigorna do Pentecostes.
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! O único meio de receber o Espírito Santo, agora, mediante a revelação e a restauração que Elias trouxe, é sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. A coisa voltou lá para Jerusalém, passou por Niceia, deu a banana para Niceia. Nem olhou para Niceia. Estão querendo ir em Marte. Mas o dia que a noiva subir, ela não vai nem olhar para a Lua, nem Marte, nem nada disso. Ela passa por tudo isso para as bodas do Cordeiro. Aleluia! Isso é verdade? Se você tem o Espírito Santo, você diz amém a toda a verdade, a toda a palavra de Deus. Aleluia! Então aqui nós temos um pescador com a marreta na bigorna fazendo um elo forte. Fazendo um elo forte na casa de Cornélio. Fazendo um elo forte lá em Samaria. O ferreirinho chamado Filipe. Ô Filipe, por que você batizou o povo todo aí em Antioquia? Mas Samaria é do Cornélio, né? Por que você batizou o povo todo? É Atos 8. Em nome do Senhor Jesus. Jesus mandou batizar, foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele volta e diz aos seus analfabetos: vocês não sabem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e querem me censurar? Vocês não sabem nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e querem saber escatologia, parousia, querem saber as últimas coisas. Vocês não sabem nem que Deus mandou Elias, que estamos no ministério do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Aleluia! Esse Pedro, o primeiro Papa, veja só, também foi o primeiro e o único. Tinha sogra, não tinha ouro, não tinha prata. Batizou o povo por imersão em nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo Espírito Santo, nos diz o que devemos fazer e como devemos fazer. Olha, se arrancar todas as páginas da Bíblia, deixar só a vida de Pedro, você está no céu. Se deixar só de João, você está no céu. Se deixar só aquela cartinha de Judas, não Iscariotes não, viu? São Judas, que é um capítulo só, você está no céu. Se você tiver a revelação daquilo ali. Se você tiver só a carta de Tiago, se você tiver só uma mensagem do profeta chamado sinal, não precisa ter medo, não. Sua corrente está completa. Está forte. Está forte. Passa por cima de todo o inferno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você já pensou, meu irmão? Você já pensou que maior segurança, maior felicidade, meu irmão, é você saber fazer uma coisa e como fazer. Saber o que fazer e como fazer. A dona de casa, o marido chega e fala: olha, eu quero comer esse frango do jeito que a mamãe fazia, você pode fazer? Ai, 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 e agora? Mas a coisa melhor é a mulher dizer assim: eu sei o que fazer e como fazer.
ter a humildade de procurar que jeito que ela fazia. Deus te abençoou. Que jeito que Pedro batizou. Que jeito que Filipe batizou. Eu também faço, eu também estou fazendo. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou. Amém, amém, amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Queremos te ajudar, venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1 da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos o grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. O amor
igreja